Bem-vindo de volta. Os jogadores de uma antiga mesa de futebol de mesa ganham vida, e além de enfrentar ratos mutantes, precisarão unir-se aos humanos em um jogo de futebol contra profissionais para salvar toda uma cidade. Hoje vamos recapitular a história do filme de 2013, Underdogs. Um jovem chamado Amádio trabalha em um bar em uma pequena cidade, onde é muito bom em futebol de mesa. Além disso, está completamente apaixonado por Laura, uma garota da mesma idade dele. Todos os dias, após as aulas, Laura vai ao bar para torcer por Amádio enquanto ele joga. Mas devido ao seu nível absurdo de habilidade, ninguém mais quer jogar contra ele, pois sabem que não terão a menor chance de vencer. Tudo muda quando um rapaz arrogante chamado Ezequiel aparece, junto com seu grupo, começando a provocar todos no bar. Ao ver Amádio e Laura próximos à mesa, Ezequiel decide desafiá-lo a uma partida, tentando impressionar a garota. Assustado com as consequências, Amádio recusa, mas acaba cedendo por causa de Laura, que o súplica para jogar. Por alguma razão, mesmo após aceitar o desafio, Amádio continua parado, observando enquanto Ezequiel marca os 3 primeiros gols. Percebendo que ele ainda não quer jogar, Laura o implora para reagir, fazendo-o finalmente entrar no jogo. Quando a bola entra em campo, Ezequiel se prepara para marcar, chutando com toda a força direto ao gol. Mas Amádio defende com facilidade usando os defensores duplos, que passam a bola diretamente para Loco, que marca um belo gol sem dar nenhuma chance a Ezequiel de defender. No próximo lance, Ezequiel tenta marcar diretamente do meio-campo, mas o chute é facilmente bloqueado pelo goleiro, que lança a bola aos pés de Cop, que marca outro gol com tanta força que Ezequiel nem tem tempo de reagir. Com o placar em 3-2, Ezequiel percebe que Amádio só está brincando com ele e fica extremamente frustrado. Ele é derrotado novamente sem sequer tocar na bola. Com o placar empatado e apenas mais uma bola restante, Amádio oferece ao garoto a chance de encerrar o jogo com um empate. Mas Ezequiel insiste que não há empates neste jogo e ordena que ele jogue a última bola. Amádio, mais uma vez, mostra seu domínio, impedindo que Ezequiel tenha qualquer oportunidade, sempre fazendo passes pelo ar até que a bola chegue aos pés do atacante central Beto, que marca um gol magnífico, encerrando o jogo com estilo. Furioso com a derrota, Ezequiel corre até o caixa para pegar mais moedas e tentar se vingar. No entanto, percebendo que o único objetivo do garoto é causar problemas, JJ, dono do bar, decide expulsá-lo e seus amigos para a praça da cidade. Ezequiel descarrega toda sua raiva sobre a estátua do fundador da cidade, quando é interrompido por um homem suspeito, que diz ter visto potencial nele e garantir que ele nunca perderá novamente, desde que concorde em se juntar a ele. Vários anos depois, Amádio, agora um jovem adulto, ainda é viciado em futebol de mesa. Ao longo dos anos, porém, sua dificuldade em encontrar adversários aumentou cada vez mais, até que parou de jogar por completo. Apesar de ser adulto, Amádio continua trabalhando no bar de JJ. Até que um dia é visitado por Laura, que vem lhe dizer que irá estudar na capital, deixando a cidade por 5 anos. Triste com essa notícia, Amádio tenta disfarçar o que sente mudando de assunto para o futebol de mesa. Mas nesse momento, são interrompidos por um estranho barulho vindo de fora. Quando Amádio e Laura saem para ver o que está acontecendo, encontram toda a cidade reunida no centro, ouvindo um discurso do mesmo homem estranho, que agora anuncia a inauguração do Universal Astro Gol, uma oportunidade para atrair turistas para a cidade. Quando lhe perguntam quem pagará pelo projeto, o homem responde que ele está sendo planejado e financiado por um antigo morador apaixonado pela cidade. Nesse momento, ele aponta para um canhão escondido no topo da montanha e sinaliza para seus funcionários dispararem. Vê-se uma bola de futebol enorme vindo em direção a eles. Os habitantes entram em pânico e começam a correr com medo de ser atingidos. Mas o homem pede que todos se mantenham calmos, dizendo que isso faz parte do show. De repente, a bola de futebol se abre no ar, e um homem salta dela, realizando várias acrobacias em queda livre. Quando abre seu paraquedas, o estranho no palco anuncia que o rapaz no ar se chama Ace e que ele financiará o projeto. Nesse instante, toda a cidade fica impressionada com a entrada triunfal de Ace. Mas, ao se aproximar, Amádio e Laura percebem que aquele homem é, na verdade, Ezequiel. Assim que pousa, Ace começa a falar sobre o futuro da cidade. Diante disso, um dos moradores pergunta se ele quer se tornar prefeito. Ezequiel responde que comprou a cidade e por isso agora possui tudo, inclusive as pessoas. Apesar dessa declaração bastante perturbadora, as pessoas parecem apoiá-lo. Ele começa a descrever todos os seus planos para a cidade, até que é interrompido por Laura, que grita da multidão que eles não precisam dele para nada. Ao ouvir isso,
Ace interrompe sua apresentação e caminha lentamente em direção à garota, dizendo que nunca esqueceu ela, muito menos Amádio. Depois de dizer isso, Ezequiel volta ao palco e anuncia que as obras começarão imediatamente, começando pela demolição do bar. Desesperado, Amádio corre para dentro e tenta parar as máquinas, mas percebe que não conseguirá. Decide então entrar no local e ajudar a evacuar as pessoas, com a ajuda de JJ. Com todos seguros, Amádio tenta salvar alguns objetos, quando percebe que o teto está caindo diretamente sobre a mesa de futebol de mesa. Desesperado, o jovem corre em direção à mesa para salvá-la, mas não consegue fazer nada e apenas observa enquanto pedaços do teto a atingem. Para salvar sua preciosa mesa, Amádio usa toda a força possível para arrastá-la para fora, mas é interrompido por Ace, que aparece atrás dele, dizendo que quer uma revanche. Antes que Amádio consiga responder, uma garra de guindaste emerge do buraco no teto e começa a levantar o garoto junto com a mesa. Sob o peso, a barra de aço que Amádio segura se rompe, e ele cai no chão junto com Cap. Enquanto isso, Ace sai do bar em colapso e começa a caminhar em direção ao helicóptero, enquanto Laura corre atrás dele para convencê-lo a parar a destruição. Ele ignora-a e ordena ao gerente que leve a mesa para casa. Determinado a mudar de ideia, Laura entra no helicóptero e continua tentando convencer Ace a abandonar o plano, mas ele não escuta e começa a voar para casa. Amádio grita desesperadamente para ela voltar. Após a destruição do bar e sem saber se algum dia verá novamente a mulher que ama, Amádio senta-se ao lado da estátua do fundador e começa a chorar. Até que uma das lágrimas cai sobre o rosto de Cap, dando vida ao pequeno jogador. Assim que ganha consciência, Cap se liberta da peça de metal em que estava preso e tenta chamar a atenção de Amádio, que mal consegue se levantar. Mesmo com dificuldades, ele consegue subir na perna do garoto. E chama a atenção do garoto, que desmaia assim que o vê. Ao recobrar a consciência, Amádio volta a se sentir deprimido e pensa que tudo aquilo pode ser apenas um pesadelo. Mas Cap consegue convencê-lo de que, se encontrar os demais jogadores, eles poderão ajudá-lo a recuperar Laura. Pensando onde os outros jogadores poderiam ter sido levados, Amádio conclui que o lixão é o local mais provável, e é exatamente para lá que eles partem. Depois de caminhar por algum tempo, Amádio e Cap chegam a um enorme lixão e começam a procurar pelos demais membros da equipe. Não muito longe dali, Loco surge no meio de uma montanha de lixo e é logo surpreendido por um rato mutante que usa sua cauda para agarrar seu braço e arrastá-lo pelo lixão. Com ele, Beto também é puxado. Após surfarem quase por toda a extensão do lixão, com o roedor, Loco e Beto saltam no meio do lixo e vão sem direção até baterem na garganta de Amádio, fazendo-o desmaiar. Eles ainda zombam de Cap, que estava em seu ombro. Assim que vêm Loco e Beto, Cap fica feliz por ter encontrado seus amigos e os ajuda a se soltar. Porém, não demora muito para ele e Beto entrarem em discussão sobre quem é o maior artilheiro da equipe. A briga é interrompida quando o capitão da equipe sem listras aparece. Ao ver um jogador da equipe rival, os três atacantes começam a provocá-lo. Mas são cercados por um exército de ratos e precisam correr para buscar abrigo em uma casinha de bonecas. Beto é capturado pelos roedores, que o levam embora, acreditando que ele está perdido para sempre. Cap começa a chorar, dizendo que nunca mais verá seu amigo. Mas não demora muito para Bob reaparecer, cavalgando um rato com sua nova montaria. Os quatro jogadores seguem em direção a uma das montanhas de lixo. Usando binóculos improvisados, conseguem ver que Amádio está escondido bem perto da mesa, mas também percebem que o gerente de Ace está ali, procurando a mesa para impedir que os jogadores sejam resgatados. Amádio rouba uma escavadeira e começa a dirigir em direção ao homem, assustando estranhamente. Isso funciona. Com o caminho livre, Amádio e os jogadores caminham em direção à mesa, mas percebem que ela já foi levada por um velho que colocou o objeto dentro de um caminhão. Bob pede aos companheiros para descer do rato e corre sozinho em direção ao veículo. No entanto, acaba pulando no capô do caminhão e fica preso, girando loucamente várias vezes. Após algum tempo girando, Beto consegue se soltar da roda, mas acaba tendo as pernas presas. Por azar, o caminhão passa por uma pedra naquele momento. O impacto faz Beto perder o equilíbrio. Como suas pernas estão praticamente coladas ao escapamento, ele fica preso, enquanto seu cabelo é arrastado contra o asfalto. Graças a isso, Amádio e os outros têm uma trilha de cabelo para seguir. Após algum tempo seguindo as marcas, Amádio chega a um parque de diversões, onde encontra Beto totalmente desanimado por ter perdido todo o cabelo. Como não podem perder tempo, mandam Beto procurar uma peruca enquanto os outros continuam a busca pelos demais jogadores. Assim que ele sai do grupo,
Amádio percebe que todos os meias estão prestes a ser baleados em uma barraca de tiro ao alvo. Ele salta sobre o menino para salvá-los. Em seguida, agarra a barra de aço onde as bonecas estão fixadas e corre pelo parque, sendo perseguido pela equipe de segurança. Não muito longe dali, Cap corre pelo local quando avista um dos gêmeos preso na extremidade de algo que parece ser uma montanha-russa. Para salvar seu amigo, Cap corre até ele e pergunta sobre o outro gêmeo, mas antes mesmo de conseguir falar, a chance de responder o cartão é ativada e começa a subir em alta velocidade, revelando que o outro gêmeo está soldado diretamente no topo da montanha-russa. Para libertá-los, Cap segura a mão de um dos irmãos enquanto pede ao outro para segurar suas pernas. Dessa forma, quando o carrinho desce, os três ficam pendurados no alto do brinquedo. Os dois que estão livres conseguem soltar o terceiro, mas essa decisão se mostra um erro. Descobre-se que aquele jogador não estava soldado, mas substituindo um parafuso que agora está solto. A estrutura começa a desabar. Felizmente, conseguem chegar ao chão com segurança, junto com o carrinho. Finalmente, em solo seguro, Loco, Cap e os gêmeos encontram a mesa onde os outros jogadores estão presos. Mas antes mesmo de tentarem libertá-los, o gerente de Ace aparece, desenrosca os jogadores ainda trancados e os coloca em uma caixa na floresta fora do parque. Cap encontra Amádio e os demais e conta sobre o fato de que a outra equipe foi levada. Mas Amádio recusa aceitar isso e corre até o carro do empresário, roubando a caixa onde eles estão. Antes mesmo de comemorar, precisam salvar Laura. Para isso, Amádio coloca os jogadores de volta na caixa e faz-se passar pelo motorista do empresário, infiltrando-se na mansão de Ace. Assim que chegam, o homem entrega a caixa com os jogadores ao outro, que imediatamente leva Laura para seu laboratório. Lá, ele mostra várias experiências bizarras que está desenvolvendo e anuncia que agora começará outra. Coloca os jogadores juntos, entre um par de chuteiras, sobre uma esteira rolante, para esmagá-los e criar um novo tipo de calçado. Desesperados por suas vidas, os jogadores escapam da caixa e tentam fugir da esteira. Enquanto isso, Laura é atacada por Ace. Nesse momento, entra no laboratório um vídeo que salta do segundo andar, caindo diretamente sobre Ezequiel. Ele não tem chance contra um atleta e é facilmente imobilizado. Percebendo que Ace está disposto a eliminar Amádio, Laura corre para ajudá-lo, mas é empurrada e cai diretamente sob os controles do laboratório. Isso libera criaturas bizarras que parecem avestruzes, mas com chuteiras nos bicos. Enquanto os avestruzes mutantes destroem todo o laboratório e libertam outras criaturas, os jogadores pulam para cima da esteira e usam seus corpos para formar uma espécie de corda, permitindo que os demais subissem. Quando o último está subindo, a mão de Cap escorrega e ele cai na trituradora junto com o capitão sem listras. Enquanto Amádio e Laura escapam do laboratório, os dois capitães correm pela prensa de roletes tentando se salvar. São resgatados pelos outros jogadores, que mais uma vez usam seus corpos como corda. Porém, por azar, um parafuso cai da cabeça de um dos jogadores e atinge a prensa, provocando faíscas que entram em contato com gás inflamável. O laboratório inteiro explode. Devido à explosão, a polícia é acionada e prende Amádio e Laura, acusando-os de terem detonado o laboratório. A imprensa é chamada para entrevistar Ace, tornando-o ainda mais famoso. Furioso ao perceber que, mesmo após tudo, Ace ainda será visto como vítima, Amádio sai da viatura policial, mesmo algemado, e vai até a multidão para desafiá-lo a uma revanche. O homem responde dizendo que não tem interesse em jogos infantis e desafia Amádio a um jogo real de futebol. Nesse instante, Laura também corre até a multidão e afirma que aceita um desafio, mas que, se vencerem, Ace deverá devolver a cidade e nunca mais pisar nela. Com a data do grande jogo anunciada, a equipe de Ace remove a estátua do fundador e começa a construir o estádio bem no centro da cidade. Ainda sem equipe para jogar, Amádio vai de porta em porta convidando os moradores para integrar o time. Mas assim que descobrem que será contra Ace, a maioria dos cidadãos recusa participar, forçando Amádio a enfrentar sozinho o desafio de reunir uma equipe capaz de enfrentar o poderoso adversário. Para montar uma equipe composta praticamente por idosos. Com as duas equipes definidas, finalmente chega o dia do grande jogo. Ambas as equipes entram em campo. Assim que o jogo começa, a equipe com camisa listrada troca algumas passes até que Amádio recebe a bola e corre para o ataque com confiança. No entanto, ele perde a bola para o primeiro adversário que aparece. Agora, com a posse da bola, a equipe profissional troca passes de forma muito mais eficiente, até que o ponta-direita faz um cruzamento para a área de penalidade e Ezequiel marca um gol de cabeça, enquanto o goleiro apenas observa. O placar está 1-0. Em menos de um minuto de jogo, Amádio rola a bola mais uma vez e a passa para JJ,
que executa um chute lendário, fazendo a bola explodir um dirigível no ar. Quando encontram outra bola, a equipe com camisa listrada realiza uma longa passagem até Amádio, mas Ace intercepta a bola, dribla todos os jogadores e faz um belo chute em direção ao gol. Em vez de tentar defender, o goleiro decide ignorar a bola e se virar para pedir tempo ao árbitro. Com 2 gols em menos de 5 minutos, os espectadores percebem que a equipe da casa não tem chance de vencer e param de assistir ao jogo. Para evitar que a torcida desanime completamente, o gerente comunica com Ace por rádio e pede que ele não marque mais gols até o segundo tempo, para tornar o jogo mais interessante e atrair novamente a atenção do público. Isso não impede, porém, que a equipe da casa seja humilhada pelos profissionais nos 40 minutos restantes. Quando o segundo tempo começa, Cap percebe que a equipe de Amádio continuará sendo humilhada se nada for feito. Decide então agir. Chama todos os jogadores e, juntos, correm em direção ao centro do campo. Agora com os jogadores de futebol de mesa no campo, a equipe da casa consegue finalmente reagir, realizando várias defesas brilhantes e interrompendo todas as investidas da equipe profissional. Furioso por não conseguir uma vitória fácil, Ace começa a jogar cada vez mais sujo e acaba cometendo uma falta perigosa contra um adversário. Chegando a vez de Amádio cobrar um escanteio, todos assumem suas posições e aguardam um chute. Sem que ninguém perceba, Loco sobe no travessão e pula nas costas do goleiro adversário. Assustado, o goleiro deixa escapar a bola, marcando o primeiro gol da equipe da casa. O placar agora está 2-1. Quando Ace passa a bola para outro jogador, os profissionais, impacientes com seu comportamento, recusam tocar na bola, deixando a posse com a equipe de Amádio. Com a ajuda de Cap e dos outros, a equipe da casa realiza uma troca de passes magnífica, deixando Amádio livre diante do gol. Mas de repente Ace aparece por trás dele e comete outra falta grave, derrubando-o diretamente na frente de Cap. Assim que Amádio abre os olhos, o pequeno jogador lhe diz para chutar direto para o gol e que os demais cuidarão do resto. Mas Amádio recusa, afirmando que quer uma vitória justa. Compreendendo os sentimentos de Amádio, Cap sai do campo com sua equipe, deixando o restante da partida apenas com a equipe da casa. Novamente sozinhos, os jogadores de Amádio iniciam outra troca de passes pelo campo adversário até que Gatuno cruza para dentro da área pequena. Por algum motivo, todos da defesa erram a bola, e quem finalmente toca é o Emo, que faz um cabeçada capaz de deixar qualquer jogador profissional orgulhoso. O placar está empatado em 2-2, e com 2 minutos restantes, todos estão muito animados com o jogo, exceto Ace. Agora com alguma esperança de vitória, a equipe da casa aposta tudo e Amádio executa um chute magnífico, mas a bola atinge o travessão e volta para a área. Enquanto todos aguardam que ela caia, Ace percebe que o árbitro está olhando para cima, dá um passo no pé de Amádio quase quebrando-o ao meio. Em vez de parar o jogo, o árbitro malvado ordena que o jogo continue. Como todos esperavam, deveria ser pênalti. Todos os jogadores esquecem a bola e abandonam suas posições, exceto Ace, que domina a situação e corre livre em direção ao gol adversário, decidido a vencer o jogo. Amádio se levanta, mesmo machucado, e corre atrás de Ace, que está distraído pela multidão. Assim que percebe que Amádio vai alcançá-lo, acelera e faz um último chute que faz a bola rolar lentamente em direção ao gol. O placar muda para 3-2. O árbitro encerra o jogo, oficializando a vitória da equipe profissional. Mas, em vez de gritar de alegria, a multidão fica em silêncio absoluto, observando Ace celebrar sozinho, sem entender por que as pessoas estão contra ele. Ace começa a gritar com a torcida até que seu gerente aparece, se despede e diz que agora todos sabem quem ele realmente é, e por isso ninguém mais o respeita. Nesse momento, Laura corre até Amádio, que está deitado no gramado, e, junto com o resto da equipe, deixa o campo sob aplausos de toda a audiência. No fim, a equipe da casa perdeu, e por isso a cidade permanece sob o controle de Ace. Mas os cidadãos se recusam a viver nessa situação e decidem partir, fundando uma nova municipalidade completamente do zero. Se você gostou do filme, curta, comente, compartilhe e se inscreva para mais resumos de filmes. Obrigado por assistir.